Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de palpites aqui do canal. Eu me chamo Amanda e hoje estaremos analisando os jogos para esta sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024, finalmente fevereiro, para os jogos aí da Holanda e também da Turquia. Então, se você não é inscrito aqui no nosso canal, eu já peço que você se inscreva, ative o sininho das notificações e deixe seu like ou o seu dislike no final desse vídeo, que é muito importante aí para mim, o feedback de vocês. Fechou, galera? Então é isso, vamos lá, vamos falar desses jogos dessa sexta-feira. Muitos jogos pra gente estar falando por aqui e a gente vai falar dos jogos logo depois da vinheta. Bom, galera, e antes da gente começar aqui o nosso primeiro palpite do dia, nossa primeira análise do dia, eu já quero desejar para vocês um feliz ano novo, né? Finalmente a gente saiu aí do mês de janeiro. A gente já estava aí com 2.563 dias do mês de janeiro e finalmente chegamos no mês de fevereiro, primeiro palpite desse mês de fevereiro. Então, feliz ano novo aí para cada um de vocês. Bom, galera, hoje a gente vai começar aqui na Turquia, 11 horas da manhã. O Hatayspor recebe em casa o Karagümrük, dois times que estão na parte de baixo da tabela. Trazendo para vocês aqui a tabela de classificação. A gente consegue ver que o Hatayspor está ali com 25 pontos conquistados em 23 rodadas, 5 vitórias, 10 empates e 8 derrotas. E o Karagümrük está na 16ª colocação do campeonato turco, com 24 pontos conquistados, 6 vitórias, 6 empates e 11 derrotas na competição. A gente está falando aqui no mercado de escanteios duas equipes que têm médias baixas dentro do campeonato turco. O Hatayspor tem uma média ali de 9,9 em escanteios entre marcados e sofridos, e o Fatih Karagümrük, quando joga fora de casa, quando joga como visitante, tem uma média de 8,4 em escanteios na condição de visitante. Para esse jogo aqui não tem muito mistério, é levar essa partida aqui pro ao vivo e tentar buscar a linha que eles mais cumprem, que é a linha over 7,5, mais de 7,5 cantos. Então, a minha sugestão é acima de 7,5, mais de 7,5 cantos para Hatayspor e Fatih Karagümrük. E o segundo jogo de hoje fica por conta de um jogo isolado da primeira divisão holandesa nessa sexta-feira, 20ª rodada da competição. O Almere City, 14º colocado do campeonato, recebe em casa o ex mais querido não só do Brasil, como também da Holanda, o nosso querido ex-Celsius. 11º colocado do campeonato. Trazendo para vocês aqui a tabela de classificação, o Almere City está ali com 20 pontos conquistados em 19 partidas, 5 vitórias, 5 empates e 9 derrotas no campeonato. E o ex-Celsius está ali com 21 pontos disputados, conquistados, com 4 vitórias, 9 empates e 6 derrotas no campeonato. No mercado dos escanteios, a gente tem aqui o time da casa, o time que manda na partida, com o mando de campo, com a média entre marcados e sofridos de 9,6 em escanteios, e o time de fora, o time visitante, com a média ali de 11,1 em escanteios, dando um foco principalmente à quantidade de escanteios cedidos ao seu adversário, sendo uma média ali de quase 8 escanteios cedidos ao seu adversário, a média do Excelsior. Para esse jogo aqui, eu deixo de sugestão para vocês o acima de 8,5, mais de 8,5 cantos para Almere City e ex-Celsius. Bom, galera, isso aqui já é um combinado nosso, vocês vão ter que me aturar. É Excelsior, é muito difícil eu ter que falar Excelsior, não sei. Fica aí a critério de vocês, mas é o nosso ex, beleza? Então, o ex mais queridinho de todo mundo daqui. E o próximo jogo de hoje, já pela segunda divisão holandesa, o FC Emmen recebe em casa o Eindhoven pela 24ª rodada do campeonato. O Emmen está ali na 11ª colocação da competição e o Eindhoven está ali na 13ª colocação do campeonato, dois times que estão da metade para baixo da tabela de classificação. O Emmen com 32 pontos conquistados, com 9 vitórias, 5 empates e 8 derrotas, e o Eindhoven com 7 vitórias, 9 empates e 7 derrotas dentro da competição. No mercado de escanteios, o Emmen tem uma média ali entre marcados e sofridos de 9,7 quando joga como mandante
E o Eindhoven tem uma média de 10,5 entre marcados e sofridos também dentro do campeonato, dando um foco à quantidade de escanteios cedidos, uma média de 7 escanteios cedidos ao seu adversário quando joga como visitante. Para essa partida aqui, eu deixo de sugestão para vocês o acima de 8,5 cantos, mais de 8,5 cantos para Emmen e Eindhoven. Ainda pela segunda divisão holandesa, o nosso querido Maastricht recebe em casa o Telstar pela 24ª rodada do campeonato holandês. O Maastricht está ali na 12ª colocação do campeonato, recebe o 20º colocado, lanterninha da competição, como a gente vê aqui na tabela de classificação. O Telstar está ali na 20ª colocação com 16 pontos conquistados, em 4 vitórias, 4 empates e 15 derrotas somadas dentro do campeonato até aqui. E o Maastricht está ali na 12ª colocação do campeonato, 32 pontos conquistados até aqui, em 9 vitórias, 5 empates e 9 derrotas dentro do campeonato. Na semana passada a gente falou aqui, né? Eu falei para vocês que o nosso querido Maastricht estava aí já uma sequência de 2 heads seguidos nesse mês de janeiro, desde que a gente começou a apostar aqui no campeonato holandês. E na semana passada, para surpresa positiva nossa, a gente não conseguiu pegar nem a linha dessa partida, então a gente não conseguiu pegar esse head e nem esse green, porque a gente não conseguiu pegar a linha desse jogo do Maastricht. Então, continua para essa semana a mesma coisa, vamos torcer para o nosso querido Maastricht nos dar um green, porque já está precisando. Terminamos janeiro, estamos iniciando fevereiro, então Maastricht, vamos com tudo, vamos dar nosso primeiro green do ano no nosso querido time Maastricht da Holanda. Sem muita conversa, agora vamos falar um pouco sobre a análise desse jogo. Vamos falar aqui sobre o mercado de escanteios e o que eu espero para essa partida. O Maastricht, quando joga dentro de casa, tem uma média aí entre marcados e sofridos de 9,4 em escanteios dentro do campeonato. E o Telstar tem uma média aí de 10,4 quando joga na condição de visitante, sendo 4,3 a seu favor e 6,1 de oportunidades cedidas. Para esse jogo não tem muito segredo, eu vou tentar buscar aí pelo menos 8 escanteios na partida e deixo de sugestão para vocês a linha que essas duas equipes costumam cumprir, que é a linha over 7,5. Então, acima de 7,5 cantos, mais de 7,5 cantos para Maastricht e Telstar. Todo mundo assim, ó, o Maastricht finalmente nos dá o primeiro green do ano. Vamos que vamos. E o próximo jogo de hoje, ainda pela segunda divisão holandesa, 24ª rodada do campeonato, o NEC recebe em casa o De Graafschap pela 24ª rodada da competição. Trazendo para vocês a tabela de classificação, são dois times que estão ali na parte de cima da tabela, o De Graafschap, quarto colocado com 42 pontos conquistados, 13 vitórias, 3 empates e 7 derrotas dentro do campeonato, e o NEC com 34 pontos conquistados, oitavo colocado da competição, 10 vitórias, 4 empates e 8 derrotas dentro da competição. O NEC, a gente está falando aqui, pessoal, de duas equipes que produzem muito no mercado de escanteios, quando jogam dentro e quando jogam fora de casa. O NEC, quando joga dentro de casa, tem uma média aí entre marcados e sofridos de 10 escanteios, dando um foco para a quantidade de escanteios marcados. O De Graafschap é uma equipe que é bem parelho assim dentro da competição quando joga fora de casa, tem uma média boa tanto a seu favor quanto também de oportunidades cedidas ao seu adversário, tendo uma média aí entre marcados e sofridos de 11 escanteios dentro da competição. Para essa partida aqui, a minha sugestão para vocês é buscar pelo menos 8 escanteios, então eu deixo de sugestão para vocês o acima de 7,5, mais de 7,5 cantos para NEC e De Graafschap. E o próximo jogo de hoje, ainda pelo campeonato holandês, o Top Oils recebe em casa o ADO Den Haag. O Top Oils, que está ali na 19ª colocação do campeonato, recebe o terceiro colocado da competição, o ADO Den Haag. Trazendo para vocês aqui a tabela de classificação, são dois times que estão em lados opostos da tabela. O ADO Den Haag com 43 pontos conquistados, 12 vitórias, 7 empates e apenas 4 derrotas dentro do campeonato. E o Top Oils ali com 17 pontos conquistados em 24 rodadas, 5 vitórias, 2 empates e 16 derrotas somadas até agora dentro do campeonato. Para vocês aqui no mercado de escanteios, as médias dessas duas equipes, o Top Oils, quando joga dentro de casa, tem uma média de 9,1 em escanteios entre marcados e sofridos, e o ADO Den Haag tem uma média entre marcados e sofridos de 10,2.
0,6 em escanteios. Para essa partida aqui, a gente consegue ver que são equipes que costumam cumprir as linhas a partir do 6,5, 7,5 e 8,5 cantos. E eu deixo de sugestão para vocês o acima de 8,5 cantos, mais de 8,5 cantos para Top Odds e a do De Young. E o próximo jogo de hoje fica por conta de VVV e Jong PSV, o PSV reservas. A gente tá falando aqui do VVV nono colocado e do PSV 16º colocado da competição. Trazendo a tabela de classificação, o VVV tá ali na nona colocação com 33 pontos conquistados, 9 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. E o PSV reservas, 16º colocado da competição, 21 pontos conquistados, 5 vitórias, 6 empates e 12 derrotas somadas até aqui no campeonato. No mercado de escanteios, a gente está falando de uma das equipes que mais produzem escanteios dentro e fora de casa. O VVV tem uma média aí entre marcados e sofridos de 11,4 em escanteios. E o Jong PSV, o PSV reservas, tem ali uma média entre marcados e sofridos de 12 escanteios quando joga como visitante. Uma média muito alta para um time visitante, porque é uma equipe que tanto produz muito em escanteios, como também cede muitas oportunidades ao seu adversário. São equipes que vocês podem ver aqui, costumam cumprir as suas linhas de escanteios, e eu deixo de sugestão aqui para essa partida o acima de 9,5 cantos, mais de 9,5 cantos para VVV e PSV reservas. E o último jogo de hoje, dessa sexta-feira, fica por conta do líder do campeonato, o William 2, recebe o Cambuur, 7º colocado da competição. Trazendo a tabela de classificação, o William 2 está ali com 50 pontos conquistados em 23 partidas, 15 vitórias, 5 empates e apenas 3 derrotas dentro do campeonato. Uma campanha extraordinária aí do nosso líder, o William 2. O Cambuur está ali na 7ª colocação do campeonato com 34 pontos somados, 10 vitórias, 4 empates e 8 derrotas dentro da competição. No mercado de escanteios, a gente tem uma média aqui do William entre marcados e sofridos de 9,8 dentro de casa. E o Cambuur tem uma média aí entre marcados e sofridos como visitante de 10,6 em escanteios. Para essa partida aqui, a minha sugestão para vocês é levar o jogo para o ao vivo e tentar buscar pelo menos 8 escanteios nessa partida. O acima de 7,5 cantos, mais de 7,5 cantos, é a minha sugestão para esse jogo aqui, William 2 e Cambuur.